Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21. Aleluia. Segunda Samuel, capítulo 21, versículo 21. Eu tenho uma palavra rema de Deus para a nossa vida. Esses dias eu estava lendo, e eu tenho aprendido nesses últimos tempos, quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico às vezes perguntando, e nesses últimos dias, eu lendo a Bíblia, como eu gosto muito da história de Davi, eu fiquei me perguntando por que Davi pegou 5 pedras. Quem já se fez essa pergunta aqui? Por que Davi foi lá no riacho e pegou 5 pedras? E hoje nós vamos aprender o porquê que Davi pegou 5 pedras. Pastor, nós estamos em uma conferência chamada DNA do Avivamento. Diga assim, a palavra avivamento. Não, mais forte, diga a palavra avivamento. Significa avivar o momento. Então todas as vezes, querido, que você falar em avivamento, você está falando em avivar o momento. Então a palavra avivamento significa avivar o momento. A palavra revelação, sabe, a gente gosta muito. Alguém chega e diz assim, olha, Deus me revelou. Alguém diz assim, olha, Deus usou uma pessoa para trazer uma revelação sobre a minha vida. Só que muitas das vezes a pessoa não sabe o que significa a palavra revelação. Então olha para o teu irmão e diga assim, a palavra revelação é revelar a tua ação. Todas as vezes que nós recebemos uma revelação, na verdade nós estamos recebendo o quê? Aquilo que nós precisamos agir. Então revelação é revelar a sua ação ou a minha ação. Só que acontece que muitas das vezes Deus traz uma revelação para nós, só que nós não entendemos que aquilo que Deus está falando é para nós agir. Então mais uma vez diga assim, revelação. Mais uma vez, revelação é revelar a ação. Então todas as vezes quando Deus trazer uma revelação para você, Ele está revelando a tua ação. Uma revelação que o Senhor fez para Abraão. Sai da tua casa, do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. Vamos ler? Quem encontrou aí? Diz assim, e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gade, e foram mortos por Davi, diga Davi, e seus soldados. Esses 4 eram quem? Descendentes de quem? De Rafa. Querido, o que é que está acontecendo aqui? Quando nós lemos um pouquinho mais, voltamos mais um pouquinho lendo, nós vamos ver, querido, que 4 gigantes, quantos gigantes? Mais uma vez, quantos gigantes? 4 gigantes. Eles se levantam, e um vai em direção a Davi, mas a Bíblia fala que um discípulo de Davi vai lá e mata. E aí começa a falar também a respeito das batalhas entre Israel e os filisteus. E o texto que nós lemos vai falar do último gigante, o 4º gigante. Ou seja, se nós pararmos para analisar aqui, foram 4 gigantes, diga 4 gigantes. Só que quando nós voltamos para 1 Samuel capítulo 17, quando o exército filisteu se levanta para enfrentar o exército de Israel, a Bíblia vai dizer, queridos, que se levanta um gigante chamado Golias, diga Golias. Então a gente começa a compreender que na verdade não existia apenas um gigante, mas existia quantos gigantes? 5. Porque aqui tem 4 onde nós lemos. Com mais Golias, 5. Quando nós vamos, querido, parar para analisar o momento que Davi chega ao arraial, o campo de batalha, a Bíblia vai dar uma ênfase dizendo que o exército filisteu se ajuntaram.
E o interessante é que a gente precisa saber que naquela época, diga na época, os filisteus, eles tinham 5 cidades. Quantas cidades? 5. Então eles ajuntaram as 5 cidades. E agora eles estavam batalhando, lutando junto contra os israelitas. Quando Davi chega no campo de batalha, Davi vai, querido, amando do seu pai. Todos aqui conhecem, sabem a história. Ele vai ver como é que estavam os seus irmãos. Havia 3 irmãos de Davi que estavam lá no campo de batalha. Quando Davi chega lá para saber como é que estavam os seus irmãos, quando ele deixa a bagagem ao responsável, a Bíblia vai dizer que então ele corre em direção ao campo de batalha para ver como é que estavam os seus irmãos. E quando ele chega lá, é no mesmo instante que Golias se levanta e afronta o exército de Israel. É do conhecimento de todos que a Bíblia vai dizer que tanto Saul como os seus soldados, seus guerreiros estavam com medo, eles estavam tremendo de medo. Mas a Bíblia também vai dar uma ênfase dizendo que Davi ouve alguém dizendo: está vendo aquele gigante? O rei está dizendo que aquele que se levantar e enfrentar vai dar riqueza, diga riqueza. Não, mais uma vez, diga riqueza. A sua filha em casamento, e vai estar isento de imposto a sua família. Davi, ouvindo aquilo, mais uma vez vai perguntar, ele vai ter certeza, ele vai ter clareza daquilo que alguém falou para ele. Então ele decide enfrentar. A Bíblia vai dizer que então, irmãos, o exército filisteu estava em uma montanha, em uma colina. E na outra colina estava o exército de Israel, e entre eles estava o vale, diga vale. O que é vale? Vale é uma depressão que acontece na terra. Então vamos imaginar, e eu queria que você caminhasse comigo nessa direção e você prestasse bem atenção. Em um monte, em uma colina, estava o exército de Israel. Na outra colina estava o exército filisteu. E entre eles, entre os dois exércitos estava o quê? O vale. A Bíblia vai dizer, querido, que o gigante se levantava 2 vezes ao dia, estava com 40 dias, afrontando o exército de Israel. Mas o exército de Israel estava com medo, diga medo. Mas de repente chega Davi. Tem algum Davi aqui esta noite? Querido, eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Talvez isso aqui vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Davi decide enfrentar. Davi agora libera uma palavra para alguém, dizer para o rei. E o interessante é que Davi fala: olha, fala para ele não se preocupar, contextualizando, porque eu vou enfrentar ele. Quando o rei ouve dizer que Davi ia enfrentar, o rei manda chamar Davi. Irmãos, imagina, quando Davi chega, a primeira coisa que acontece foi o rei dizer: Davi, você não tem condição de enfrentar ele, é gigante desde a sua mocidade, você não passa de um menino. Davi insiste. De repente agora o rei, então calma aí, pega aqui as minhas armaduras, coloca aí Davi. Davi vai querer caminhar, mas Davi não consegue, porque aquelas armaduras não foram feitas para ele, foram feitas para quem? Para o rei. A primeira coisa, querido, que eu aprendo aqui é que nós, muitas das vezes, queremos usar a armadura do irmão, de alguém. E muitas das vezes nós queremos conquistar aquilo que alguém está conquistando, e nós estamos vivendo no mundo da comparação. E isso tem feito muitas pessoas viver uma vida decepcionada. Eu queria que você entendesse esta noite: aquilo que Deus tem para você é para você, e aquilo que Deus tem para o teu irmão é para o teu irmão. Aleluia! É por isso que nós estamos vivendo, queridos, pessoas que muitas das vezes estão em depressão, que muitas das vezes estão frustradas, porque estão vivendo no mundo da comparação. Isso aqui é muito forte, e eu preciso dar uma ênfase nisso aqui.
Eu não sou alguém que vim aqui liberar uma palavra sobre a tua vida e ir embora. Eu sou alguém que sou pastor de vocês. Embora alguns de vocês que estão sendo pastoreados pelo pastor Danjo, pelo pastor Daí, né? Mas vocês estão debaixo da minha cobertura espiritual. Se a gente não tiver, sabe, cuidado, daqui a uns dias nós vamos abrir 20 novas unção, 30 novas unção. Só que algumas novas unção vão crescer mais do que a outra. E se a gente não tiver cuidado, o pastor que está crescendo menos vai ficar, meu Deus, o que é que está acontecendo com a minha vida? O pastor fulano está crescendo mais. Ei, querido, não importa se o teu crescimento é mais ou menos. O importante é você estar dentro do planejamento e do propósito de Deus. Aleluia. Ah, mas o irmão já está tendo mais oportunidade do que eu, querido. Eu já vivi isso, irmão. Sabe o que é você ter uma revelação no sonho? Deus falar contigo, é o novo convertido. Olha, vai lá naquele camarada que joga futebol contigo. Sabe, Deus me mostrou ele no sonho. E eu falei, Senhor, no outro dia eu orando, falei, Senhor, eu não sei onde ele mora. E o Senhor fala, vai lá. E eu fui. Cheguei lá, saí perguntando onde mora fulano, me falaram onde ele morava. Eu entrei no beco e eu lembro, querido, que quando eu entrei no beco, Ramão, cheio de lama, aí eu falei, Senhor, olha, tá uma lama, não dá nem para passar. E eu ia voltando e o Senhor falou, eu te tirei o espírito de covardia e coloquei o espírito de ousadia. Cheguei lá, bati palma, perguntei se o fulano estava lá, a mãe dele falou, tá lá atrás. Quem é? Eu falei, eu sou o irmão fulano, sou da igreja fulano e eu vim fazer uma visita a ele. Então entra aqui. Fulano, tem um irmão aqui. Eu entrei na casa, fui lá para trás, irmãos, eu comecei a falar de Jesus, eu falei do sonho, eu falei que Deus tinha me enviado lá. Eu só lembro quando ele estava de joelho e eu orando nele, ele entregando a vida dele a Jesus. Foi algo sobrenatural, eu cuidei dele. Naquela época não tinha um discipulado 1 a 1, mas a gente tinha um cuidado, e eu cuidei dele. E de repente agora ele começou a trabalhar na igreja, e ele começou a ser diácono. E de repente agora ele foi consagrado e eu não. Alguns irmãos, querido, que insistem ainda, talvez aqui na Nova Unção, e lá no Belo Jardim, no Jacarandá, e lá no Ensino Madureira, lá em Florianópolis, da Nova Unção não vai existir esses irmãos. Rapaz, irmão Leandro, não, o pastor é muito injusto. Como é que pode? O pastor consagrou o irmão que tu ganhou e não te consagrou. Não, o pastor é injusto. Quem era para ser consagrado era tu, não o irmão. Não tem aqueles irmãos assim, que são doentes, que não entendem o propósito de Deus? Não era tu que era para pregar, não era você que era para liderar, não era o irmão não. Mas eu sempre entendi, queridos, que o meu tempo, a minha hora iria chegar. Eu vou repetir novamente, eu sempre entendi que o meu tempo e a minha hora, o meu momento iria chegar. E eu quero liberar sobre a tua vida. Ei, não olha para o teu irmão do lado, não olha para o teu irmão do outro lado. Ei, querido, olha para aquilo que Deus falou a teu respeito. E não se preocupa com as armas, a armadura que o irmão está usando. Deus tem uma armadura específica para te usar. Se for gaguejando, vai ser gaguejando que Deus vai te usar e vai te exaltar. Eu lembro que muitas das vezes o Elade chegava para mim, logo no começo. E o Elade sempre brincava, outra coisa não, mas cuspir, a gente cospe muito quando está pregando. Ele vai querer andar com a armadura que não foi feita para ele. Tem pessoas vivendo assim, irmão. Tem pessoas andando com armadura que não foi feita para ele. Aleluia. Deus está falando conosco. Deixa de querer usar aquilo que Deus tem para ele, porque vive se comparando e quer usar a armadura de outra pessoa. Esta noite é noite de te dizer: ei, a armadura dos outros pode ser bonita, a armadura dos outros pode ser grande, mas a armadura que vai fazer você correr vai ser a armadura que Deus te deu. Não, você não entendeu. É bonita, mas não consegue andar direito. É bonita,
mas não consegue se locomover. É bonita, mas não consegue fluir. Vive de aparência, é bonita, mas a armadura que Deus te deu é feia, é pequena, mas você vai correr, mas você vai correr, mas você vai fluir, mas você vai viver o propósito de Deus cheio. Olha pro teu irmão e diga: ei, a armadura é bonita, mas que não flui no propósito, não serve para nada. Canta bem, mas não tem compromisso com o reino de Deus. Prega bem, mas não tem compromisso com o reino de Deus. Ora bem, mas não tem compromisso com o reino de Deus. É uma armadura bonita, mas que não serve para nada. Prega bem, mas é desobediente. Prega bem, mas não quer viver debaixo de uma hierarquia. Tem talento, mas é insubmisso. Armadura bonita, pastor Daí. Cara, tu canta bonito. Cara, tu pregou, tu arregaçou. Mas a tua armadura pode ser simples, mas vai ser ela, querido. Tu não vai fazer força para andar. Tu não vai fazer força para se locomover. Que Deus está falando aqui, irmãos. Eu não ia nem falar sobre isso. É por isso que tem muita gente cansada. Está querendo usar a armadura que não foi feito para ele, e cansa. A armadura era grande, a armadura não era proporcional ao tamanho de Davi. A gente está querendo ser o que não fomos chamados para ser, porque vivemos se comparando com outra pessoa. Aí com o passar do tempo estamos cansados. Aí com o passar do tempo queremos desistir. Aí com o passar do tempo queremos parar, porque nós não entendemos que não é a armadura que vai nos fazer crescer, não é a armadura que vai nos fazer avançar, é a obediência do Senhor. Ele tenta andar, mas ele não consegue. Dá uma olhada pro teu irmão, diga aí: essa noite é noite de você entender que Deus tem uma armadura específica para você. Eu vou falar, tem voz feia, mas tem unção. Não toca bem, mas tem unção. Não prega bem, mas tem unção. Não fala bonito, mas tem unção. Aleluia. Ele tenta andar, mas não consegue. A Bíblia vai dizer que então, querido, ele tira aquela armadura. Eu posso falar isso aqui para nós? Talvez hoje à noite nós tiramos a armadura que foi feita não para nós, e estamos usando porque se comparamos com alguém. Irmãos, eu queria que você pegasse essa palavra. E a gente está cansado. Aonde que Deus fala aqui? Quando Jacó saiu da casa do seu pai, ele saiu fugido, sim ou não? Sim ou não, irmão? Por que ele saiu fugido? Porque ele roubou o quê? A identidade do seu irmão. Quando ele foi lá, se vestido de quem? De Esaú. Então quando ele sai fugido, ele sai não como Jacó, ele sai como Esaú. Diga assim, ele saiu como Esaú. Mas a promessa de Deus era para Esaú ou para Jacó? Jacó. Então quando ele volta, ele vai brigar com quem? Com o anjo. E ele brigando com o anjo, e o anjo dizendo: qual é o teu nome? E ele dizia: Jacó. Porque ele saiu como Esaú, mas ele precisava voltar para a casa do seu pai, aonde era liberado a bênção. Ele não poderia voltar como Esaú. Então cada vez que ele gritava: Jacó, 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 Jacó,
Jacó! 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 O que é que está acontecendo, pastor? Ele está recebendo a sua verdadeira identidade. Porque Esaú era mais forte, Esaú era peludo, Esaú era mais velho. Mas a promessa não tem nada a ver com tamanho, com estatura. A promessa não tem nada a ver com situação financeira. A promessa não tem nada a ver com habilidades humanas. A promessa não tem nada a ver o quanto você é habilidoso, mas o quanto você é obediente. Olha para o teu irmão e diga assim: a tua habilidade sem obediência não serve para nada. Aleluia. Quando ele diz Jacó, agora Deus diz: muito bem, tu tirou a identidade de Esaú, e agora você assumiu a sua identidade, a identidade da promessa. Pois eu te digo que agora tu se chamará Israel, o príncipe de Deus. Ele entende, Davi entende que ele não poderia usar aquela armadura e nem a arma de Saul. Então a Bíblia vai dizer que ele pega a sua vara, o seu cajado, ele pega a sua funda, baladeira, como a gente vai contextualizar para o dia de hoje. Ele vai no riacho, ele pega 5 pedras. Eu já estive nesse riacho, irmão. Eu já fui neste lugar. Então quando eu estou falando aqui, eu fico imaginando lá. Eu peguei algumas pedras, eu tenho essas pedras lá em casa. E ele pega aquelas pedras que estão redondas por causa do movimento da água. Mas ele não pega uma pedra, ele pega quantas pedras? 5 pedras. Olha para o teu irmão e diga assim: 5 pedras. Porque na verdade os filisteus tinham se ajuntado 5 cidades. E cada cidade tinha um representante. E naquela época era assim. Davi enfrentando Golias, quando derrotasse Golias, ia se levantar quem? Um outro representante. Então Davi, sabendo disso, ele vai lá e ele não pega apenas uma pedra. Ele pega quantas pedras? 5 pedras. Se eu derrubar um, vai vir outro. Eu vou derrubar novamente. Eu vou derrubar novamente. Eu vou derrubar novamente. Eu vou derrubar novamente. Ele está aqui na colina. Agora o gigante mais uma vez afronta. Chega o momento, querido, de Davi enfrentar Golias. Chega o momento de Davi enfrentar quem? Ah, isso aqui é legal. Então se ele estava numa colina e Golias estava na outra colina, eles precisavam descer, sim ou não? Eles pensavam o quê, irmão? Mais uma vez, eles pensavam o quê? Ah, mas quando nós pensamos em descer, nós pensamos em se rebaixar, sim ou não? Quando nós pensamos em descer, vem na nossa mente: ah, eu não vou retroceder, ah, eu não vou voltar para pedir perdão, eu não vou voltar para me humilhar, para se humilhar, sim ou não? Não é assim? Não, Deus me chamou não para descer, Deus me chamou para quê? Para subir, não é assim? Só que nós aprendemos, querido, que existe luta na nossa vida, que antes de nós subirmos triunfante, com a vitória na mão, a gente precisa descer. Só que muitas das vezes alguém que está desavisado está olhando a gente descendo, e no pensamento dessa pessoa: está caindo, está sem vida com Deus, está se distanciando de Deus. E na verdade, querido, esse descer aqui é dentro de um propósito. Mas só que muitas vezes nós se preocupamos com aquilo que as pessoas falam ou pensam, e muitas das vezes deixamos de descer dentro de um propósito e ficamos aqui em cima. Só que quem estava em cima estava o exército de Israel. E quem era esse exército de Israel? É aqueles que estavam com 40 dias com medo.
Então, pastor, o que é que o senhor quer dizer? É melhor descer dentro de um propósito do que ficar em cima com medo. Irmão, tem gente que não quer descer, mas não sai do lugar. Tem gente que não quer descer, mas fica com o braço cruzado. Ei, esta noite Deus manda te dizer: se for para descer, desça. Se for para descer, desça. Se for para descer, desça. Porque vai ser lá embaixo que Deus vai te dar a vitória. E quando você subir, você vai subir com a cabeça do gigante na tua mão. Ele desce, irmão. Vamos imaginar Davi descendo. Esse aqui é sensacional. Enquanto Davi está descendo, o exército de Israel está olhando. E entre esse exército de Israel que estava olhando, estava quem? Os irmãos de Davi. E entre os irmãos de Davi estava Eliabe, aquele que quando vê Davi chegando lá no arraial, vai até Davi e diz: ei Davi, onde foi com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Pensei a presunção do teu coração. Tu veio fazer aqui o quê? Olhando. Davi descendo. E um exército olhando. Irmão, você precisa pegar isso aqui. Davi descendo e um exército o quê? Mais uma vez, Davi descendo e um exército. Acontece que a gente fica pensando: só eu descendo? Muita gente não quer descer, só eu. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Isso aqui é um aprendizado poderoso. Eu falei que isso aqui vai mudar a vida de muita gente. A tua família está todinha aqui, ó. Mas você vai descer. A tua família aqui, mas você descendo. O teu bairro aqui, mas você descendo. A tua família aqui, mas você descendo. Os teus vizinhos aqui, mas você descendo. Os teus colegas aqui, mas você descendo. A tua cidade aqui, mas você descendo. Estou aumentando. A tua nação aqui, mas você descendo. As nações aqui, mas você descendo. Mas quando você se levantar, aqueles que não desceram vão celebrar com você. Irmão, pega aí, pega aí, pega aí, pega. A tua família vai celebrar com você. Os teus amigos vão celebrar com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi desce, diga Davi desce. Vocês já pegaram até aqui, irmãos? Pode dar continuidade? Eu poderia passar a noite todinha aqui falando sobre isso aqui. Diga assim, Davi, ele não desce com as armaduras de Saul. Diga Davi, ele desce com as suas próprias armaduras. Irmãos, eu preciso falar mais isso aqui. Eu queria que com todo amor e com todo carinho, com todo cuidado, você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e diga: aprenda algo esta noite. Muitas das nossas vitórias não estão ligadas às nossas armas, mas à intenção a qual nós estamos lutando. Anota, cadê a Ana Lívia? Anota essa daí, Ana Lívia. Qual é a intenção, querido, que nós queremos ser igreja? Qual é a intenção que nós queremos ampliar nossa igreja, irmão? Qual é a intenção que nós queremos quebrar a parede dessa igreja? A intenção é para que as pessoas falem que a gente está crescendo.
A intenção é para que pessoas falem que a gente está aumentando o número de pessoas. Não, a nossa intenção é de pessoas, é de vida sendo restaurada, é de ministério sendo restaurado, é de casamento sendo restaurado, é de ministério sendo restaurado, é de pessoas sem perspectiva, sem expectativa de vida entrarem aqui dentro e Deus mudar a sua história. Como um dia o Senhor mudou a minha e mudou a sua. Como um dia eu entrei na igreja sem perspectiva, sem expectativa, sem sonho, sem projeto. Mas eu encontrei uma igreja que me abraçou e que me amou. E que lá Deus falou comigo, essa é a nossa intenção. Então mais uma vez diga assim, muitas das lutas que nós iremos vencer não estará ligado às nossas armaduras, mas à nossa intenção. Ele desce com quantas pedras na mão? 5. Aí, agora no momento, vai Davi, ô Golias, se levanta aí, amor. Tu vai ser gigante. Eu ia ser o gigante, tu ia ser Davi, mas tu é maior do que eu. Ele pega uma pedra. Irmãos, olha o que é que ele faz. Ele pensa assim, ó. Porque, querido, uma pedra derruba um gigante. Derruba ou não? Derruba não. Foi a força de Davi que fez aquela pedra chegar até Golias e ele cair. Vamos lá, Davi. Cai, Golias. Gigante estranho, né, irmão? O gigante Golias cai. Só que ele tem mais quantas pedras na mão? Porque tinha quantos representantes? Só que um estava caído. Tinha quanto ainda em pé? 4. Só que o que poderia acontecer? Irmãos, isso aqui é muito forte. Cara, isso aqui você precisa pegar. Você precisa pegar. Antes dos outros gigantes levantar e correr em direção a Davi, Davi corre. E ele pega a arma de quem? E corta a sua cabeça. O ato de ele pegar a arma de Golias e cortar a cabeça faz com que os outros gigantes, os outros representantes das outras cidades e o exército filisteu corresse. Eu queria que você pegasse isso. Querido, tem luta que se você não se propor a vencer de forma correta, você vai pensar que venceu, mas com o passar do tempo vai se levantar contra você de uma forma maior. Cara, essa palavra aqui talvez ninguém entendeu. É por isso que muitas das vezes você já enfrentou um tipo de luta e você venceu quando você pensou que não. Você estava passando por uma luta maior, sim ou não? Quem já passou por isso? E você fica perguntando, meu Deus, mas por quê? Porque você não venceu da forma correta. Pastor, tem isso? Tem na Bíblia que a gente precisa vencer de forma correta? Vencer não é a mesma coisa de vencer? Vencer é a mesma coisa de vencer de forma correta? O que é vencer de forma correta? É vencer de forma absoluta. É porque às vezes a gente está em uma luta e até vencemos, mas em vez de nós terminarmos aquilo que precisa ser terminado, aquilo que a gente precisa tirar, o que precisa ser tirado, aquilo que a gente precisa remover, aquilo que precisa ser removido, nós estamos celebrando, querido, antes de concretizar aquilo que Deus falou para nós concretizarmos. Ele corta a cabeça e a Bíblia vai dizer que todos fugiram. Ele não precisou usar as outras 4 pedras. Olha para o teu irmão e diga assim: quando você vence de forma correta, você vai deixar
de usar força. Levanta. Ele pega a cabeça. Eu vou aqui com a cabeça de Golias. E quando chega na frente do rei, ele faz o quê? Irmãos, eu queria que você visse essa cena comigo. Quando Davi levanta a cabeça do gigante, o rei que há 40 dias estava com medo, não apenas vê a cabeça do gigante perto dele, mas vê o inimigo correndo, batendo de retirada. Agora eu te faço uma pergunta: qual é mais gratificante, ver o seu inimigo com a sua cabeça cortada, ou você vê aqueles que poderiam, te enfrentar, vir contra você, correndo? A Bíblia vai dizer agora, a gente já está finalizando, isso era para mim chegar aqui, que foi o que mais Deus falou comigo, que agora, aqueles 4 gigantes, que correram, que não enfrentaram o Davi, agora estão se posicionando contra Israel. Isso aqui, querido, é essa palavra aqui, que eu finalizando dentro da conferência, o DNA. Vem na boa, deixa eu te usar novamente. Não, essa aqui tu precisa pegar no mínimo mais 10 cadeiras para cima. Aqui em cima. Você vai ver uma sequência de gigantes. Mas agora não foi Davi que enfrentou o gigante. Quem enfrentou os gigantes? Os discípulos de Davi. E sabe, querido, o que Deus falou ao meu coração? Se prepara aí. Aperta o cinto aí, porque isso aqui é forte. Por que os discípulos de Davi enfrentaram o gigante? Porque um dia eles ouviram falar que o seu líder enfrentou o gigante. Nós não podemos, como líder, querer que os nossos liderados se levantem e enfrentem o gigante, se nós ainda não se levantamos para enfrentar o gigante. Os nossos liderados só vão conquistar aquilo que os nossos líderes conquistaram. Eu vou repetir novamente. É forte? É forte ou não é? Eu vou abrir tua mentalidade, irmãos. Calma aí. Se o meu líder enfrentou o gigante e venceu, pode vir gigante. Porque o mesmo Deus do meu pastor é o meu Deus. O mesmo Deus do meu líder é o meu Deus. Não, você não entendeu. Eu quero dizer para você que aquilo que eu já enfrentei, já venci, ei, você também vai se levantar.